Oiê, você aí que é muito fã de anime certamente já ouviu falar a palavra tsundere. É uma palavra muito famosa, usada tanto em animes quanto em alguns jogos. Você sabe como que as expressões deles, a personalidade deles. Mas e se eu te contar que existem muitas outras personalidades por aí que você pode não ter ouvido falar? Tipo, você já sabe o que é Ojidere? Já sabe o que é Mayadere? O que é Dorodere? Nesse vídeo você vai descobrir muito sobre isso. Só fica aqui que você vai ver já já. E aí galera, tudo legal? Aqui é o Animático Verso e bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, nesse vídeo irei falar sobre todos os tipos de derês e suas características diferentes. Mas antes, já se inscrevam no canal, deixem um gostei e ativem o sininho da notificação para vocês estarem por dentro de todo o conteúdo do canal. Sem mais demora, vamos ao vídeo. Ah, Animático Verso, você vai falar sobre Dere, que legal! Mas o que significa Dere? Dere é o termo utilizado para personagens com determinadas formas de amar ao outro. A maioria dessas diferentes personalidades terminam com a palavra Dere, que significa tornar-se mais amável. Agora, conforme vocês forem vendo adiante, conseguirão entender melhor, então vamos lá! Começando pelo clássico tsundere, esse na verdade é o mais conhecido de todos, por ser o mais utilizado em muitas obras, por ser o mais fácil de construir e adaptar a situações. São muito usados no gênero harém e nas comédias românticas. Tsum tsum é a onomatopeia para frio, brusco, conceito que quando se é combinado com dere, nos apresenta uma ou um personagem agressivo e que mostra dificuldade em expressar seus verdadeiros sentimentos a quem ama. Tsundere, meu povo, é muito conhecido principalmente por ser usado em personagens femininas, mas ele também se aplica bem a personagens masculinos. Aqui vou dar alguns exemplos de personagens que representam bem essa palavra. A Taiga do anime Toradora, Louise de Zero no Tsukaima, Kyo de Fruits Basket, Nino de Gotobon no Hanayomi, Shitogi de Nisekoi, Shirogane de Kaguya-sama, Katsuki de Boku no Hero Academia, Kirino de Oreimo. São personagens que representam bem esse dere. Aliás, eu queria dizer que tsundere não necessariamente é agressivo. Na verdade, isso é só uma opção para eles. Na verdade, o verdadeiro motivo deles serem tsunderes é que eles têm dificuldade em admitir e mostrar seus verdadeiros sentimentos. Até porque nem todos eles são agressivos, apenas tentam esconder ao máximo os seus verdadeiros sentimentos. Aliás, a palavra baka, que na nossa língua significa idiota, é muito usada por personagens desse tipo, principalmente quando eles estão bem inseguros. Baka, 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 baka. Bom, agora irei falar sobre um que também é muito conhecido, porém esse já não é bem visto pelos olhos da galera, né? E eu tô falando das polêmicas yanderes. E bom, as yanderes, ao contrário das tsunderes, demonstram abertamente os seus sentimentos, até demais, né? Que muitas vezes deixa de ser saudável, tornando-se excessivamente obcecadas e ciumentas. Elas chegam a se entregarem de uma forma cega e chegam ao ponto de desenvolverem um lado extremamente violento e serem capazes de agredir ou mesmo assassinar pela incontrolável paixão de quem são as vítimas. E obviamente de exemplos temos ela, lógico, né? Tô falando da Rainha Yandere Yuno Gazai de Mirai Nikki, mas também temos a Matsuzaka de Happy Sugar Life, Katsura de School Days, Misa de Death Note, Shion de Higurashi e Kagura de Fruits Basket. Deu pra notar que o yandere muitas vezes começa como alguém mais fofo e simpático para depois se tornar alguém mais violento, obcecado, ciumento e sádico? Lógico, nem todos vão por esse lado e eu vou explicar o porquê. Mas percebem que é diferente do tsundere, que muitas vezes começa como alguém mais violento, frio e esquentado para depois aos poucos ir se soltando mais, principalmente com quem ama? Porém, eu acho o yandere um tanto quanto mal compreendido e visto não com bons olhos. Isso se deve ao sucesso que a Yuno Gazai fez pelo mundo e deixou muito essa imagem de uma psicopata assassina. Porém, a Yuno ser assim tem muito a ver com a história dela como um todo, pelo passado dela também, que influenciou muito nisso. Mas nem todos os yanderes são assassinos.
Eles apenas são cegamente apaixonados e obcecados, mas alguns deles até conseguem superar isso. E conforme vocês forem vendo os outros derês adiante, verão que existem outros muito piores que o yandere. Agora irei falar de um dos meus favoritos, que é a personalidade Coldere. E a palavra cool, começa com K, tá? Não começa com C não. É uma variação de calma. Normalmente se aplica a personagens mais serenos. Personagens que dominam esse derê costumam ter uma postura mais fria e madura. Suas formas de expressarem são mais diretas e sensatas. Porém, muitas vezes eles são mais inexpressivos e não mostram muitas emoções, parecendo até serem insensíveis e cínicos na maioria das vezes. O seu lado derê pode se revelar caso o personagem masculino ou feminina decida entendê-los e perceber o que se passa no seu coração. A Shih Tzu de Code Geass, Saber de Fate Stay Night, Violet de Violet Evergarden, Origami de Date Alive, Inori de Guild Crow, Tomoyo de Clannad, Ayami de Evangelion, Homura de Madoka Mágica definem muito bem o que é o Kudere. Agora vamos falar do Dandere. O Dandere muitas vezes é confundido com o Kudere, porém Dandere são personagens tímidas e que não sabem demonstrar seus sentimentos. Contudo, esta não é necessariamente fria, apenas reservada. Outra diferença está em que os Kuderes conseguem se relacionar com outras pessoas, enquanto os Danderes optam por ficarem caladas na maioria do seu tempo, e isso muitas vezes os impedem de tomarem alguma atitude na hora que deveriam tomar. No entanto, quando se familiarizam com alguém, tendem a se abrirem um pouco mais, e até se tornam mais carinhosas, companheiras e amáveis. Esse é o melhor derê para definir a esposa perfeita. Porém, é exatamente por isso que alguns também não gostam muito desse derê, por acharem ele passivo demais, sem graça demais, e ter muita dificuldade para tomar alguma iniciativa, e acabam preferindo personagens mais diretos e que lutam pelo que quer. Porém, devo dizer que nem todos os Danderes são assim. Na verdade, essa é uma antiga forma clássica, que já envelheceu mal hoje em dia, porque tem alguns personagens que passam por cima disso mesmo sendo tímidos. Personagens como a Nagisa de Clannad, a Hinata de Naruto, Miko de Gotobu no Hanayomi, Komi de Komi-san, Miyamura de Horimiya, Anri de Durarara, Yuki de Mirai Nikki são esses personagens mais tímidos. Falando agora do Dere, são aqueles personagens mais amáveis, felizes, energéticos. Para eles não importa a situação, por serem do tipo otimista, eles vão reverter qualquer situação para algo alegre. Mas às vezes são avoados demais e bem sem noção. Porém é talvez o Dere mais fácil de ter personagens de muito carisma. Esse Dere também serve para personagens ingênuos e altruístas que botam aqueles que amam acima de si. Tipo a Toru de Fruits Basket, a Yotsuba de Gotobu no Hanayomi, Elizabeth de Nanatsu no Taizai, Emma de Yakusoku Neverland. Esses são do tipo altruísta, que sempre se colocam em segundo lugar. E também tem os do tipo mais animado e energético, como a Chika de Kaguya-sama, Najimi de Komi-san, Shizato de Licorice Coil, Misaki de Sakura no Pet. Como vocês podem ver, é uma diferença mínima, né? Mas tem um detalhezinho diferente entre os dois. Himedere refere-se a um personagem egocêntrico com complexo de grandeza. Personagens sob esse derê querem ser tratados como príncipe ou princesas por todos, ou por que não reis ou rainhas. Geralmente esses tipos de personagens possuem gargalhadas com um ar de chacota. Esses personagens gostam de autoridade e de receberem elogios e afetos, e podem agir dessa maneira em relação ao interesse amoroso. Eles gostam de estarem por cima, e diferente de tsunderes que tentam disfarçar seus sentimentos mais profundos, os himideres usam como suas defesas coisas mais fúteis e superficiais. Vou dar aqui o exemplo da Mil. Ela quer que todos pensem que ela é rica, que apesar de ter perdido a riqueza, ela ainda quer ser adorada por todos como uma garota rica. Temos aqui também a Saotome, que gosta de fazer do Ryota seu animal de estimação. A Irina, dentro da própria imaginação dela, se veste como uma princesa. Ela é vaidosa e altiva, que adora ser amplamente admirada e respeitada. Isso é ser uma himedere. E essa palavra é uma junção de hime, que é princesa. Agora, presenciem uma gargalhada himedere. Tá bom, agora vamos pra gargalhada de verdade.
Agora vamos falar sobre Kami-dere. Esse refere-se a personagens com complexo de Deus. São altamente arrogantes e orgulhosos. Normalmente, esse complexo de Deus se deve a esses personagens terem um grande objetivo de mudar o mundo e estão dispostos a fazerem qualquer coisa para conseguirem isso. O Light Yagami, por exemplo, tem o objetivo de eliminar todos os criminosos do mundo. A princípio parece um desejo nobre, até que o poder à sua disposição subiu à sua cabeça e ele se tornou mais cruel e arrogante, sendo capaz de sacrificar vidas, mesmo que a de seus familiares, para atingir seu objetivo. Algo parecido acontece com Lelouch, que deseja derrubar o Império de Britânia para dar a sua irmã um mundo de paz que ela tanto sonha, e ele também obtém poderes para isso, porém, ele já é mais sensível e sofre pelas suas decisões e sacrifícios, porém precisa se esconder nisso para poder seguir com seus objetivos. O pai se tornou um Kami-dere quando ele desconsiderou os valores dos humanos, ele os vê como ferramentas que o ajudam a ganhar poder. Essa palavra é uma junção de Kami, que significa Deus. Oji-dere nada mais é que o masculino de Hime-dere. São personagens egocêntricos com complexo de grandeza, apenas não possuem as características do cabelo e gargalhadas. Seu sentido é bem simples, mas é tão importante quanto. E a palavra Oji, em nossa língua, significa príncipe. O Lelouch de Code Geass também se encaixa nesse. O próximo é Maya-dere, que são basicamente parecidos com tsunderes, porém são mais perigosas, mais imprevisíveis, instáveis e podem mostrar as garras quando menos se esperam. São heroínas que inicialmente tentam matar o seu amor, contudo com o desenrolar da história acabam por se apaixonar. Maya-deres são personagens encontradas principalmente em animes de harem. Elas começam como vilãs e aos poucos mudam de lado e até se tornando o interesse amoroso do protagonista. Porém, não necessariamente elas abandonam seus objetivos por isso, apenas desistem de perseguirem o protagonista para não matá-lo. E exemplos de Maya-dere são Ayame de True Love Who, Tsugumi de Nisekoi, Ilyasvel da franquia Fate, Kurumi de Date Alive e a Sdeff de Akame ga Kill. Agora eu vou falar de um que é pouco conhecido, porém eu considero esse mais perigoso que o Yandere e Maya-dere. Esse representa aqueles personagens que por fora são animados, alegres, calmos, mas que por dentro são problemáticos, destruídos e tristes. São amargos e odiosos, quer estejam realmente apaixonados ou não. O envolvimento romântico pode até ser usado para objetivos próprios e egoístas, podendo chegar a um nível de traição em diversos sentidos, e até mesmo matar qualquer obstáculo que venha ao seu caminho. Melhor dizendo, a maioria dos personagens desgraçados que você vê em imagem e não aguenta nem olhar pra cara, pertencem a esse dere. A Nana do anime Muno no Nana tem o objetivo de matar seus colegas, por vê-los como obstáculos para os seus objetivos, porém não deixa eles saberem desse seu lado, e se faz de fofa, doce e amigas de todos. A Rachel de Tower of God só usa quem é conveniente para levar ela até o fim da torre, assim para poder ver as estrelas, mas ao ver que essa pessoa só atrapalha ela, não vai pensar duas vezes em se livrar desse ser. A Kushida do anime Class of the Elite, por fora possui um lado amigável, comunicativa, quer ser amiga de todo mundo, ajudar todo mundo, mas por dentro ela tem um lado obscuro, ela é chantagista, invejosa e possessiva, e vai fazer de tudo para esconder esse seu lado, e mesmo que alguém descubra que ela tem esse lado, ela vai chantagear essa pessoa para poder esconder e não revelar esse seu lado para mais ninguém. Como podem ver, esse é um dere muito perigoso, e o mais difícil de perceber, eu diria. E diferente do Yandere, que apenas é obcecado e faz de tudo para conquistar seu interesse romântico, mas sem querer prejudicá-lo, e ainda mostra sua loucura com orgulho, enquanto o Dorodere esconde ao máximo a sua loucura. Outro não muito comentado, que também gosto bastante, é o Hyakazudere. Refere-se a um personagem brincalhão, ou paquerador e gosta de provocar aquele que ama. Eles agirão de forma sedutora diante dos outros, principalmente daqueles que chamam sua atenção, e provocarão aqueles que ficam facilmente envergonhados por suas ações e palavras. Esses personagens são sarcásticos, travessos e brincalhões, e meio que flertam ao provocar as pessoas de quem gostam. E personagens como a Haru de Spice and Wolf, a Zero-Two de Darling in the Franxx, o Uzui de Maid-sama, a Ami de Toradora, a Marin de Sonobisquedou são exemplos de personagens desse dere. Hyakazudere vem do termo Hyakazu, que significa brincadeira, provocação ou zombaria.
Agora vamos falar do mais doidinho de todos, que é o Baka-Dere. Esse refere-se a um personagem que é ou age de forma estúpida e desajeitada. Na maioria das vezes, lhe falta bom senso. Os Baka-Deres são em sua maioria muito inocentes e doces. Suas estupidez ofuscam seus outros atributos. Eles são uma lâmpada fraca, uma garota estúpida ou desajeitada ou um garoto cabeça de vento. Esse dere é muito utilizado em protagonistas de animes. Esses atrapalhões nada mais são que o nosso Luffy de One Piece, Yashiro de Hanako-kun, Goku de Dragon Ball, Uzumaki de Sailor Moon, Naruto de Naruto, jura? A maioria tende a ser despreocupados e otimistas, devido à falta de inteligência. Também agem de maneira infantil e cabeça dura. Agem muitas vezes sem pensar. No entanto, alguns desses personagens não são tão estúpidos. Eles apenas agem de forma um tanto boba perto dos outros, até mesmo de propósito. Porém, esse também é um dere que traz muita alegria e afeto para aqueles que o conhecem. Ele é muito similar ao dere, já que esse também age de uma forma inocente e otimista. Baka-Dere vem da palavra baka, que significa estúpido, idiota, tolo, ou mais comumente, idiota. Mas eu acredito que vocês já escutaram muito isso vindo da boca da tsunderes, né? O tsundere. Esse aqui é um dos mais tristes. Muito de nós passamos por ele. O tsundere refere-se a um personagem que muitas vezes fica triste e deprimido por causa de um evento ou condição traumática. O significado de utsu seria depressão. Personagens desse tipo geralmente vivenciam algo traumático ou trágico, devido ao seu desespero. Exemplos de tais razões incluem sofrer bullying na escola, testemunhar ou participar de um acidente devastador, ter alguma doença ou ter um ente querido ou outra pessoa próxima morrendo ou sendo mortalmente ferida. Geralmente, é algum tipo de evento traumatizante no passado ou no presente que afeta suas vidas ou personalidades. Por isso, esses personagens podem preferir se isolar pelos seus traumas. O Kiriyama do anime Sangatsu no Lion teve essa experiência, assim como o Kozei de Shigatsu Akimi no Uso. O Shoya do anime Koei no Katachi, apesar de no passado ele causar o bullying, isso afetou muito a vida dele, ao ponto dele ficar em depressão e até querer cometer suicídio algumas vezes. Agora eu vou falar de um que é a variação do Yandere, que é o Yanjiri. Esse eu também acho um dos mais perigosos. Pronto, lá vamos nós lá inocentar o Yandere mais uma vez, né? A princípio, esse é daqueles personagens que parecem inocentes e atenciosos, mas mostra sua verdadeira natureza violenta e sem amor quando explodem. Yanjiri vem da palavra Yandere, que significa estar mentalmente doente, e Jiri, que significa estalar. Os Yanjiri têm uma doença mental fictícia sem nome, que os fazem terem alterações de humor intensas e violentas. No entanto, os personagens Yanjiri são muito mais caóticos e cruéis que os Yanderes, e diferente dos Yanderes que agem apenas pelo amor da pessoa em mente, o Yanjiri tem espírito livre e comete atrocidades por vontade própria, e geralmente não tem muito interesse romântico. Eles são fortes e independentes, e não necessitam de um interesse amoroso para despertar seu lado perigoso. Em sua maioria, os Yanjiri passam por algo traumático no passado que fez com que suas tendências violentas viessem à tona. Eles não têm mais fé no mundo e podem atacar pela legítima defesa, mas também para terem algo. E não sentem remorsos por matarem e não se importam em serem mortos também. De exemplos de Yanjiri, temos a Lucy de Elfen Lied, Shiro de Deadman Wonderland e a Seiryu de Akame ga Kill. Como podem ver, começamos com os mais simples e básicos de entender, e os últimos foram os mais sombrios e complexos. Eu adoraria falar de todos, pois ainda falta muitos deles para serem explicados aqui, pois novas personalidades vão se expandindo cada vez mais. Mas para o vídeo não ficar grande demais, isso se já não tiver, né? Vou deixar para finalizá-lo numa parte 2. Embora creio que já falei de todos os mais importantes e influentes dere nesse vídeo, até porque alguns nada mais são do que uma diferença mínima entre eles, tipo o Hajidere e o Dandere, são super parecidos. Mas e você? Viu como o dere não se resume apenas em tsundere, yandere e dandere? Viu como temos diversos tipos de personalidades por aí? Deixem nos comentários se vocês conheciam todos eles, ou se identificaram com algum deles. E aí, qual deles que você é? E é isso aí, meu povo, aqui vou ficando e até a próxima!